TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV Digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los conosco. Dando continuidade à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, os principais empresários e os principais profissionais do Ceará. Eu hoje tenho a grande satisfação de receber, no nosso programa de número 275, o doutor José Lucivan Miranda. Doutor José Lucivan Miranda, ele é o presidente do NUTEP. NUTEP é o Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce. Exato. Doutor Lucivan, satisfação muito grande em recebê-lo aqui no nosso programa. Este programa que nós estamos no ar há 5 anos e meio, e que graças a Deus a gente só traz para cá as grandes figuras aqui do estado do Ceará. Profissionais, empresários, políticos. E hoje nós vamos conversar aqui com o senhor que é professor da Faculdade de Medicina, né? E é o presidente do NUTEP. Doutor, eu queria inicialmente que o senhor fizesse um resumo do seu currículo pessoal e profissional. Bom, eu nasci em Ubajara e tive a sorte de estudar no Seminário Diocesano de Sobral, Certo. onde eu fiz meus primeiros estudos. E de lá eu vim para Fortaleza e aqui cursei a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Certo. Depois que cursei a faculdade, me interessei para a área de pediatria e dentro da área de pediatria, a de neurologia infantil. Em que ano o senhor se formou, doutor? Eu me formei em 1976. 76. E a especialidade, como ainda hoje, é uma especialidade um pouco difícil, rara. E no Brasil só existia um centro, que era em São Paulo, com o Dr. Antônio Branco Lefebvre. E era um único local de residência. E tinha um outro local na América do Sul, que era no Uruguai, em Montevidéu, com a doutora Maria Antonieta Rebojo. E então eu, como cearense danado, né, me aventurei e fui fazer residência de neurologia infantil em Montevidéu, no Uruguai. Antes eu tinha feito uma residência de pediatria em Campinas, em São Paulo. Lá eu fiquei 2 anos, pouco mais de 2 anos, e fiz a residência e fiz um curso de mestrado dentro dessa área. Após retornar para Fortaleza, o meu objetivo era entrar na universidade, ser professor da Faculdade de Medicina, e aí, mais uma vez, uma grande aventura, e tive a sorte de fazer um concurso. E hoje continuo como professor, hoje sou professor adjunto dentro da disciplina de pediatria e dentro do departamento Saúde Materno-Infantil. Certo. O NUTEP é uma outra história dentro como professor. Pronto, eu agora queria exatamente saber a história do NUTEP, quando e por que surgiu o NUTEP. O NUTEP é Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce. Essa ideia, na realidade, não foi minha, foi do professor Sulivan Mota. Conheço demais, é irmão do colega meu, doutor Suetônio Mota. Exatamente. Em 1987, ele, e junto com 2 profissionais que não eram médicas, eram terapeutas ocupacionais, tiveram a feliz ideia de criar um centro que pudesse atender crianças recém-nascidas principalmente, e crianças que tivessem algum risco, algum distúrbio, de terem o risco de terem algum problema no seu desenvolvimento. É importante situar esse momento, 1987, a década de 80, o início da década de 90, a maternidade escola Assis Chateaubriand
era praticamente a principal maternidade que recebia pacientes de alto risco. É uma maternidade ligada à universidade. Certo. Então, para lá iam as parturientes de risco. Chegavam a nascer mais de 1.000 crianças por mês. Então, é de se imaginar que 1.000 crianças por mês, recém-nascidos, de alto risco, porque para lá iam as mães gestantes idosas, as mães adolescentes, mães que usavam drogas, mães que tinham os diversos tipos de doenças que podem afetar uma gestante. Então, logicamente, esses recém-nascidos tinham a tendência de nascer complicados, com alguma complicação. Então, o que acontecia é que essas mães tinham os bebês e, na época, não tinha nem UTI neonatal. E esses bebês ficavam em berços sem condições de terem uma sobrevivência mais adequada. Então, foi aí que nasceu essa ideia de se criar o NUTEP. Era um local para onde essas crianças de risco iam para ser tratadas no seu desenvolvimento. Certo. E essa ideia surgiu com o senhor, com o doutor Sullivan? Foi praticamente porque eu era um único neurologista, o neuropediatra da equipe. Como professor, era o único neuropediatra da equipe. E para atender esses bebês de risco, é obrigatório que eles sejam avaliados do ponto de vista neurológico, neuropediátrico. Então, eu praticamente comecei junto nessa equipe, mas a ideia foi do Sullivan. Dentro do ambulatório de pediatria, eles conseguiram uma pequena sala, onde ficavam essas duas terapeutas, e aí começaram a receber crianças, e o número de crianças foi aumentando, e foram aumentando também as dificuldades, né? E aí é uma longa história até chegarmos até hoje. Mas o NUTEP, então, surgiu como isso, com essa ideia de dar uma atenção às crianças que nasciam complicadas, com algum problema ou que tivessem um risco de terem algum problema. Certo. Essas crianças antes ou morriam ou iam para casa com os pais, com as mães, e depois de meses ou até mesmo de anos, é que se via que essas crianças tinham algum problema mental, problema auditivo, problema visual, problema motor, enfim. E aí já se tinha perdido um tempo muito grande que pudesse fazer uma intervenção nessas crianças. Então a ideia foi essa e vingou. Certo. O NUTEP está com o quê? 30 anos, né? O NUTEP faz esse ano 30 anos de existência e nós temos acompanhado praticamente, como eu disse, desde o início, e faremos agora em novembro uma grande comemoração científica e social desses 30 anos. Funciona onde o NUTEP? O NUTEP funciona dentro do complexo hospitalar do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Ceará. Mas o NUTEP já tem 2 outras sedes que não foi a sede inicial. Já tem pelo número de crianças atendidas, pelo número de profissionais, o NUTEP foi obrigado a expandir tanto a sua sede como o número de profissionais. Então, hoje o NUTEP atende cerca de 1.200 crianças. Essas crianças têm todos os tipos de alteração no seu desenvolvimento, desde alterações cognitivas, comportamentais, como é o autismo, por exemplo, a criança autista, até crianças com paralisia cerebral, crianças com deficiência auditiva, crianças com deficiência visual. Então, são mais ou menos 1.200 crianças e nós temos cerca de 110 profissionais. Doutor Lucivan, sem dúvida nenhuma que esse assunto aqui era um assunto para a gente fazer, no mínimo, um programa. Realmente é um Depois a gente podia fazer outro, mas hoje, infelizmente, nós só vamos fazer meia hora, vamos fazer meio programa.
Mas com certeza, brevemente, o senhor vai voltar aqui para a gente continuar nesse assunto. Continuar nessa Que conversa. sem dúvida nenhuma que esse é um assunto realmente amplo e um assunto que interessa a todos. E hoje, doutor, eu sempre que eu entrevisto um profissional que não é da minha área, eu aqui entrevisto profissionais de todas as áreas, evidentemente tem algumas que eu não entendo bem do assunto. E eu sempre peço assessoria dos amigos. Graças a Deus nós temos muitos amigos em várias áreas, principalmente na área médica, eu tenho muitos amigos. E eu pedi aqui a um amigo meu, ele é dono de uma creche, de uma escola infantil. E ele se interessou quando eu disse que ia entrevistar o senhor e ele formulou aqui algumas perguntas. Certamente depois nós vamos abordar outros itens da atuação do LUTEP, aí eu vou ter assessoria de outras pessoas para que eu possa formular as perguntas ao senhor. O professor Ricardo Lins, ele diz o seguinte: uma ponte que se forma cada vez mais firme entre a neurologia e o comportamento, ganhando destaque as questões relacionadas com o desenvolvimento infantil saudável. Aí ele diz, começando com os bebês e a relação com as mães. Como deveria ser esse contato inicial do bebê com a família? Bom, essa é uma questão muito importante. É a questão do apego, né? Do apego que tem mais do que comprovação a influência no desenvolvimento cerebral, no desenvolvimento da criança como um todo. Então, essa questão da relação da criança com a família, especialmente dos primeiros meses de vida da criança com a mãe, especialmente esse apego, esse vínculo, é extremamente importante e significativo, ao ponto que crianças que não desenvolvem esse vínculo, ou mães que não desenvolvem esse vínculo com a criança, comumente essas crianças desenvolvem problemas comportamentais graves. Eu não diria que seja, por exemplo, a origem do autismo, porque o autismo é um distúrbio genético, mas é a origem de outros transtornos assim muito graves no comportamento da criança. Então, essa relação inicial, logicamente que tem que se continuar pelo resto da vida, principalmente na primeira infância, nos 3 primeiros anos de vida, essa relação é extremamente importante, sabe? Esse vínculo que deve existir entre a mãe e o bebê e, logicamente, no entorno familiar. Perfeito. Ao ponto, Roberto, que no LUTEP, eu lhe disse inicialmente, a gente trata o bebê de risco, que ele já tenha tido algum problema, por exemplo, no momento do parto, que ele não tenha chorado ao nascer, que ele seja um prematuro que tenha tido uma hemorragia intracraniana, tudo bem. A gente trata com uma equipe multidisciplinar. Então, a equipe envolve o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, a enfermeira, o pediatra, enfim, a equipe grande. Então, a gente inicia o trabalho com uma criança, mas jamais se pensa em tratar só a criança. Obrigatoriamente, essa criança tem que ser tratada, mas o envolvimento da mãe, do pai, da família e do seu entorno é muito importante. Não adianta a criança ir lá 1, 2, 3 dias por semana sem que haja um envolvimento familiar, ou seja, esse apego. Certo. A importância da mãe e a questão das babás e a falta de estimulação e contato humano com os bebês. Esse é um ponto, assim, muito importante diante da vida, né, corrida que as famílias têm hoje. As mães são obrigadas a trabalharem, né, deixar seus filhos, às vezes, ainda mamando com as babás. Isso. É uma realidade, eu diria, cruel, mas é uma realidade. Hoje a criança convive mais com o babá do que com a mãe, né? Mas você sabe, eu acho, Roberto, que tem que se priorizar a qualidade e não o tempo em si. Se
essa mãe pode ficar com o seu filho determinadas horas do dia, mas que seja de qualidade, eu acho que isso é muito importante, Certo. entendeu? Ter qualidade pode suprir a quantidade de horas que ela pode ficar ausente. Certo. Essas experiências iniciais podem moldar o comportamento da criança? Eu acho que foi o que nós acabamos de dizer, pode moldar e levar, determinar que essa criança tenha tanto uma evolução positiva como negativa. No desenvolvimento infantil existe as chamadas janelas de oportunidade, entendeu, Roberto? Isso é muito importante. As janelas de oportunidade são aqueles períodos críticos que o cérebro está pronto, está apto para receber as informações que vêm do ambiente. Certo. Aí você pode imaginar tudo, as informações positivas como as negativas, o apego ou não apego, Certo. entende? Então, se nesse período dessas janelas de oportunidade, essa criança tiver um estímulo positivo, ela se desenvolverá bem. Se ela tiver um estímulo negativo, o desenvolvimento dessa criança será mal, Certo. entendeu? Então, hoje a primeira infância, no mundo inteiro, inclusive aqui no Ceará, está se dando uma importância muito grande. A primeira-dama do Estado tem, assim, dedicado uma atenção muito especial, tanto a do Estado como a da Prefeitura, tem dedicado uma atenção muito especial a esse período da vida chamado primeira infância. Certo. É a criança do nascimento até os 3, 6 anos de vida. Então, se essa criança tem essa base dos primeiros anos bom, essa criança será um adulto feliz, um adulto produtivo para a sociedade. Perfeito. E um tema que eu vejo hoje em todos os lugares que vou, restaurantes e outros lugares, o contato precoce de bebê com celulares e tablets. O que é que o senhor acha disso? Essa é a realidade mesmo, que a gente não pode fugir dela, né? Tá aí. E Está às cada vezes, vez e mais às sério vezes, esse problema, cada né, vez doutor? mais Se houver sério. criança hoje de 2 anos, né? Mas antes de abordar isso, eu queria dizer... Já mexendo com o celular, com o tablet. Eu queria dizer que vi inúmeras vezes, não a criança, mas os pais com celular e a criança sem fazer nada. A criança sozinha. E os pais, os dois, tanto o pai como a mãe no celular. E a criança sem vínculo nenhum com os dois. Certo. Então, cuidado, porque esse vício, né, pode estar também nos adultos, e comumente está nos adultos. Quer dizer, aquele período curto que eles poderiam estar com os filhos, eles estão no celular, ou estão na internet, etc., ou estão no computador. Mas essa questão das crianças com o celular, criança ou adolescente, é real, é do dia a dia e não se pode fugir deles. O que eu acho é que deve haver critérios, né? A criança tem que ter o contato com a tecnologia, mas deve existir critérios, o tempo necessário, o tempo do dia. Você pode, esse momento é seu, você pode usar. Logicamente que esse celular ou esse tablet ou a internet deve ser fiscalizado, né? Mas isso aí ninguém pode fugir dessa realidade. O que é importante é que haja critérios, haja tempo, haja disciplina, né? Perfeitamente. Durante horas, e a TV, as crianças ficam horas seguidas vendo filmes, quando não TV aberta. Como esse comportamento pode afetar as crianças? É uma coisa mais ou menos semelhante, né? Fazer da televisão uma babá, né? Às vezes por pura... Pois muitos pais fazem muito isso, né? Às vezes é por pura falta de tempo mesmo dos pais, e por outras vezes é por erro mesmo de Por criança. comodidade, às vezes. Por comodidade, às vezes, entendeu? Isso aí é algo que tem que ser visto, né? Tem que ter cuidado dos pais. Perfeito. Doutor, e com relação à questão dos medicamentos para inteligência e outros, o que é que o senhor diz disso? Medicamento para? Para a inteligência, desenvolver a inteligência da criança? Não existe medicamento para aumentar a inteligência das crianças. Isso não existe.
tomara que a ciência descubra algum dia. Essa pergunta talvez tenha a ver com um medicamento que se usa muito para um determinado transtorno do desenvolvimento que se chama TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. São crianças que têm o transtorno, é uma doença, são muito inquietas, são muito hiperativas, são muito desatentas e às vezes muito inteligentes. E essas crianças, por ter esse comportamento de desatenção, de hiperatividade, ainda que inteligentes, elas têm uma queda no seu rendimento escolar, elas têm um problema de relacionamento muito grande com as outras crianças, com os familiares, e é um problema sério, mas isso é uma doença. Então, são crianças inteligentes, o rendimento escolar cai muito, às vezes são reprovados, porque eles não conseguem manter a atenção, focar a atenção, né? São muito inquietos. Nesse caso, existe um medicamento, que talvez essa pergunta tenha a ver com isso, que esse medicamento, quando bem indicado, quando o diagnóstico é feito com certeza, essas crianças melhoram sensivelmente e parece que é uma outra pessoa. Então, elas mudam o comportamento, elas ficam mais inteligentes, entre aspas, passam a ter um bom rendimento escolar, etc. Mas isso não aumenta a inteligência. Como é o nome desse medicamento, o senhor pode dizer? Vou dizer o nome farmacológico, é metilfenidato, porque a gente não pode dizer o nome, porque tem outros medicamentos. Então, esse medicamento, quando bem indicado, realmente, inclusive, se ouve falar que universitários ou pessoas que vão fazer concurso ou que vão fazer provas usam esse medicamento, conseguem receita e usam. Mas isso é muito errado, porque só se deve tomar um medicamento quando se tem realmente uma necessidade. Não é uma medicação para se usar sem haver uma prescrição adequada. Então, não existe medicação para aumentar inteligência. Não existe. Como é que nós vamos diferenciar uma criança mal educada pela família e uma criança hiperativa? Eu acabei de falar no nosso assunto, exatamente. Exatamente. Eu acho que existem as duas coisas: a criança mal educada, a criança que não tem limites, a criança que não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita a autoridade, por pura falta de educação, por mal criação. E existe a criança doente, a hiperativa doente. Mas esse é um diagnóstico médico. Esse é um diagnóstico médico. A hiperatividade nasce com a criança já? Tem a hiperatividade normal, fisiológica. Uma criança de 2, 3 anos, ela é hiperativa, ela está buscando, ela tá procurando o aprendizado. Então, ela é inquieta, mas é normal. Mas existe a hiperatividade doença, né? E essa também já nasce com a criança. Só que, com o passar do tempo, ela vai piorando e vai trazendo prejuízos para a criança. Diferente da hiperatividade normal, fisiológica, que a criança sabe se comportar, por exemplo, quando está na igreja, quando está na escola. O hiperativo doente, ele é hiperativo 24 horas e ele é hiperativo em todos os lugares. É na igreja, é na escola, é no supermercado, em qualquer lugar, ele é hiperativo, ele não se controla. Ele, às vezes, pede para se controlar e não consegue. Certo. Quer dizer que é aí onde a gente pode fazer a diferença. Aí tem o diagnóstico, ele tem a doença, ele tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nesse caso, quando bem orientado, quando bem diagnosticado, ele costuma responder tanto bem ao medicamento como às outras terapias, porque existem terapias psicológicas, cognitivo-comportamental, por exemplo, que tem uma ação muito boa nesses casos. Quer dizer que nesse caso da hiperatividade tem correção, tem cura? Tem cura. Tem tratamento, eu diria. A cura é com o passar do tempo. A maioria de crianças que tem o transtorno, continua esse transtorno na adolescência e continua, às vezes, na idade adulta. Você deve conhecer alguém adulto, aquela pessoa que não consegue sentar, está sempre se levantando, está sempre trocando de assunto, muda tudo, muda o emprego, muda o comportamento em qualquer lugar que ele esteja. São crianças que vieram doentes e não foram tratadas. Certo. Isso é um transtorno comportamental, um dos mais frequentes, afeta mais ou menos 6 a 7% dos escolares, ou seja, de cada 100 crianças, 7 têm um transtorno. Certo. Mas se ela for cuidada, for
Tem cura. Tem cura. Tem tratamento, eu diria. A palavra melhor seria tratamento do que cura. Cura, a palavra em medicina, essa palavra cura, nessas doenças é complicado a gente usar. Melhora consideravelmente. Melhora consideravelmente, fica com outra pessoa mas a cura total é mais difícil. É mais difícil. E o sono? Como o senhor vê a importância do sono e a qualidade e duração para a aprendizagem e o resultado pedagógico da criança? Às vezes eu digo para as mães que é melhor dormir do que comer. Às vezes as mães preocupadas com o ganho de peso da criança, elas acordam a criança para dar o alimento. E eu digo sempre, é muito melhor que ela durma do que coma. Estou sendo um pouco radical. Mas o sono é fundamental para o desenvolvimento cerebral, desde a fase intrauterina. Há trabalhos que mostram que o feto, ele dorme e sonha, por incrível que pareça. O feto, intraútero, ele dorme a maior parte do tempo. E ele sonha também grande parte do tempo da vida intrauterina, mostrando então a importância do sono e do sonho do desenvolvimento infantil. Durante o sonho, há um metabolismo muito grande cerebral, fazendo com que as conexões cerebrais se tornem mais fortes. E se a criança não dorme bem, essa criança tem transtorno no comportamento, tem transtorno na aprendizagem, enfim, é um problema. Então, tem que se identificar por que a criança não dorme bem. Por que ela não dorme bem? Pode ser um problema comportamental, mas pode ser problemas assim mais simples. Por exemplo, hipertrofia da adenoide, criança que ronca, que acorda à noite. Então, ela tem seu sono interrompido. Então, isso é muito importante que seja determinado porque a criança não dorme bem. Agora, a quantidade de horas que a criança deve dormir, ela é assim individual, como é para o adulto. Tem adulto que dorme 4, 5 horas, está ótimo. E tem adulto que necessita 8 horas de sono. A criança, de uma maneira geral, deve dormir 8, 9 horas, né? A criança nos primeiros anos de vida. Isso é muito importante. Perfeito. Na sua opinião, sobre a forma como foi conduzida a integração das crianças com necessidades especiais em turmas regulares, afinal, o que seriam essas necessidades especiais e se poderiam ser atendidas em turmas regulares? Pergunta muito boa, mas muito complexa e levaria muito tempo para responder. Isso se chama um programa de inclusão que foi adotado pelo Ministério da Educação, que veio, eu diria, de cima para baixo. Obrigou que as escolas aceitassem crianças com os diversos tipos de deficiência. Certo. Deficiência física, deficiência mental, deficiência... Bom, então, a lei existe, é muito bonita, mas na prática, no dia a dia, eu não vejo que ela seja bem aplicada. Porque a criança que tem uma deficiência deve ser incluída nas turmas regulares. Então, para isso acontecer, era necessário que os professores tivessem uma formação de como atender uma criança com um transtorno de desenvolvimento. Que a escola tivesse as condições físicas necessárias para atender aquela criança com transtorno de desenvolvimento, que muitas vezes não tem nem condições de entrar uma cadeira de roda, né? E que houvesse um programa diferenciado para aquela criança. Não adianta colocar uma criança com autismo dentro de uma sala de aula, um autismo, eu diria, moderado a grave, e a professora está dando a aula para todos igualmente. Isso não adianta. Então, esse programa do Ministério da Saúde é muito bonito. Eu acho que se deve caminhar para que ele se torne cada vez mais aperfeiçoado. Mas no dia a dia a gente não vê isso como uma coisa prática. Doutor Lucimão, infelizmente o nosso tempo passou, meia hora foi rápido. Como eu disse aos senhores telespectadores, esse tema é um tema longo que merece vários programas.
mas infelizmente hoje o doutor Lucilvan não podia ficar um tempo maior, mas brevemente ele vai voltar para o assunto. Tenho certeza que nós vamos ter solicitações para que o senhor volte brevemente. E vamos conversar mais sobre o NUTEP. Nós conversamos pouco, entendeu, sobre o NUTEP, que realmente é uma instituição que me dá muito orgulho. São 30 anos de vida e eu acho que é uma realização pessoal e de toda uma equipe. Perfeito. São mais de 100 pessoas trabalhando no NUTEP. Muito obrigado, Roberto. Espero voltar em outra oportunidade. Doutor, eu agradeço a presença, fiquei muito feliz de o senhor ter vindo aqui. Realmente hoje foi pouco tempo, meia hora. E como eu pedi a assessoria desse amigo meu, que tem uma creche e uma escola infantil, ele puxou as perguntas mais para o lado da atividade dele, mas brevemente o senhor vai voltar aqui para falar mais sobre o NUTEP e sobre as suas atividades, que são muitas. Muito obrigado. Muito obrigado. Satisfação, viu? Muito obrigado aos telespectadores. Voltaremos em 1 minuto para a continuação do nosso programa.